Aleluia, aleluia, aleluia. Continue adorando, continue adorando. Ele está na casa. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Nesse mesmo espírito de adoração, vamos continuar o culto. Se não existe ninguém mais precioso para você, você pode continuar adorando o grandão. Você pode continuar mandando glória, dizendo que Ele é precioso, majestoso, maravilhoso. Aleluia. Meus irmãos, vamos de pé, em reverência à palavra do Senhor Jesus. Abra comigo sua Bíblia no tema proposto, lá na epístola, 1 João, capítulo de número 2, começando do versículo 12. Aleluia. O Senhor está na casa, a sua presença é notória, Ele já falou aos nossos corações, e eu creio que Ele ainda há de falar muito mais. Enquanto você procura, eu quero expressar minha gratidão a Deus e agradecer ao ministério da igreja, na pessoa do nosso pastor Gleison Vitorino, da sua esposa, a missionária Nelilde, este homem e mulher de Deus que temos muito apreço, respeito e carinho. Queremos externar nossa gratidão a Deus pelas vossas vidas. Celebrem o pastor de vocês, viu? A Deus é fiel, celebra muito eles quando eles estão lá. Então, celebrem o pastor de vocês. Trago saudação de paz do nosso pastor presidente, pastor Severino Alves, nossa missionária Linda Cleide. Os mesmos quiseram muito poder chegar aqui, mas estamos em festividade lá, não foi possível, mas mandam saudações para todos os irmãos. Fico feliz em ter ao meu lado hoje a minha esposa, diaconisa Bruna Teixeira, que me acompanha na jornada ministerial, e todo esse batalhão de jovens aí, com o nosso presbítero Samuel, que vai ficar intercedendo por nós. Queridos, sem mais delongas, quantos acharam? Capítulo 2 da primeira epístola de João vai nos dizer o seguinte, versículo 12: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados pecados. Pais, escrevo-vos, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Coloque a sua Bíblia no seu assento. A banda queria pedir que vocês me acompanhassem com muita reverência, muita unção. Vamos juntos pregar comigo nessa noite? Queridos, queria convidar você a estar orando e pedindo que o Senhor esteja atuando neste momento. Eu queria carinhosamente pedir que você tirasse de mim toda a expectativa em receber algo, porque eu não tenho nada, eu nada posso e eu nada sou, mas eu estou aqui em nome daquele que é, que faz e que sempre há de ser Deus forte e fiel. Então, a festa está muito linda, estão de parabéns, toda a organização, toda a ornamentação, mas eu queria pedir a você que se desconectasse de tudo aquilo que pode roubar a sua atenção neste momento, de tudo aquilo que pode tirar-lhe deste local aqui. E eu queria pedir a você que, se por algum momento o inimigo tentar roubar a tua atenção, repreenda, faça alguma coisa, mas não permita que você esteja na casa e não receba o que a casa vai receber. Ore comigo, Pai, diante da tua igreja,
me humilho e reconheço a tua soberania, reconheço a tua majestade, reconheço que só tu és, só tu pode e só tu fazes. Ah, Deus eterno, neste momento, faz fluir a tua palavra em nosso meio, faz fluir o teu poder nos nossos corações. Toda e qualquer ingerência do mal nos quatro cantos deste lugar, bata em retirada agora, bata em retirada agora. Toda conversação, espírito de distração, tudo que pode roubar a atenção da tua igreja, bata em retirada agora no poder que há no nome de Jesus. E Espírito Santo, torna o nosso coração como terra fértil, torna o nosso coração como terra sedenta pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua unção. E nessa noite, se te apraz curar, cura, se te apraz, Senhor, batizar, batiza, se te apraz renovar, renova, se te apraz salvar, salva. Somos teus, somos teus, somos teus. Faz conforme te apraz nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, amém e amém. Sente glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Grande é a responsabilidade em estarmos aqui na noite desse dia, mas o Senhor Jesus, Ele há de falar aos nossos corações, amém? Eu tive o privilégio de estar ministrando, mais baixo, um pouquinho mais baixo, não sei se no último culto jovem, mas no recente culto jovem, nas férias, né? No evento de férias, e ô batalha travada para a gente chegar aquele dia, pastor. Ainda hoje eu tenho uma marca no pé de uma máquina que caiu em cima do meu dedo. Mas eu falei, nem que eu pregue de chinelo havaiano, mas eu vou pregar naquele lugar o que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu creio que há um porquê de estarmos aqui uma segunda vez em um período tão curto. Eu creio que há um porquê em estarmos aqui novamente, tendo tantos homens de Deus reunidos nesta tribuna. E eu só tenho uma coisa a dizer: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Fico feliz em rever os irmãos de aliança, que vez ou outra estamos juntos lá na cruzada. Oh, que alegria! Mas queridos, eu fiz um acordo com o pastor Gleison e a gente vai esticar até meia-noite. A quadra é grande, dá para todo mundo acampar aqui dentro, né? Se for o caso pernoitar, a gente vai pernoitar. Mas eu quero ser breve. O tema escolhido para esta festividade, ele foi escrito há muitos anos atrás, inspirado pelo próprio Deus. Mas a mensagem atualizada é essa. Certo pregador, ele vai dizer que a palavra do Senhor, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, porque ela é nova a cada dia. A sua porção é nova a cada manhã. E a epístola de João, ela não tem uma autoria definida na sua epístola, mas entre estudos conclui-se e entende-se que a autoria desta epístola seja atribuída ao próprio apóstolo João, por conta dos termos referenciais que ele utiliza ao escrever esta epístola. E eu não quero me ater a este mérito, mas eu quero trazer de maneira enfática as duas principais razões pelas quais esta epístola é escrita. Essa epístola, ela vem agora um pouco diferente das cartas que Paulo escrevera, destinada a um povo, a uma cidade, a uma certa região. E ela tem um caráter agora mais universalizado. A epístola de João, inspirada por Deus, ela vem agora trazendo um panorama, não para um determinado povo, ou para os coríntios, ou para os romanos, não, mas ela vem agora trazendo uma mensagem universal para todo aquele que se diz cristão.
nova criatura, nascido de novo, nascido do Pai. E o escritor, ele faz questão de mencionar que escreve esta epístola e anuncia as coisas que ele viu e ouviu, para que o leitor dela também tenha acesso às mesmas coisas. E a primeira razão desta epístola é para que tenhamos comunhão com o Pai. Há de se enfatizar que o apóstolo João, o discípulo do amor, foi agraciado em ter visto o céu pelo lado de dentro, em ter desfrutado daquilo que nenhum outro conseguiu desfrutar, em ter um nível de intimidade tão grande, a ponto de escutar as batidas do coração. E esse escritor, que concluímos ser o apóstolo João, ele agora escreve-nos aquilo que ele viu e ouviu, com o primeiro intuito de que tenhamos comunhão com o Pai. E com a segunda razão desta epístola, a gente vai encontrar lá no capítulo 1 e no versículo 4, ele dizendo: eu escrevo-vos para que o vosso gozo seja completo. Eu vos escrevo para que a vossa alegria seja plena. O texto original desta citação, a expressão que João queria usar era a seguinte: eu tenho um desejo incessante que vocês conheçam o Pai como eu conheci. Porque se existe algo perigoso no meio do povo de Deus, é um cristão que não conhece o seu Deus. É um cristão que não tem uma alegria completa. É um cristão que não sabe o que está fazendo sentado na cadeira da igreja. É um cristão que acha que está formando em uma festividade linda como essa é só cumprir mais uma programação. Isso é muito perigoso. E o intuito de João é que nós tenhamos uma visão completa, um entendimento pleno, e que isso gere comunhão com o Pai, e que isso gere uma intimidade maior com o Pai. E ele começa com expressões tão sensíveis, se referindo ao leitor dessa epístola, chamando de filhinhos. Filhinhos. Ah, que é discípulo do amor. Se fosse Pedro, talvez ia ser mais enérgico, mas João, ele precisa de tratar um assunto, e ele precisa ser sensível com o leitor, e ele diz: filhinhos. No capítulo 2 dessa epístola, ele começa agora dizendo, apresentando um advogado, e ele diz: filhinhos, não pequeis, não transgridam as leis, não quebrem os princípios. Filhinhos, não desobedeçam, não errem, mas se isso chegar a acontecer, se desespere não vá embora não. Tem um advogado, você tem um advogado. Se alguém pecar, se alguém transgredir, fique tranquilo, tem um advogado. Você tem alguém para interceder, para pleitear por você.
porque ele vem trazendo agora um panorama cristão para a nossa conduta como cristão nos dias que viriam. E ele vem expressando isso de maneira bem sutil e sensível. Mas a sua carta, a sua epístola, ela começa a tomar um viés mais enfático. E a gente vai ver que o escritor, ele vai começar a repetir o que ele falou no versículo anterior, para trazer uma ênfase maior. Sabe quando o pai olha para o filho e diz, não? Aí ele repete, que é para ter a certeza que o filho entendeu o que é não. Não, viu? João vai começar a fazer isso agora. A partir do versículo 9, ele começa agora a falar uma coisa, e no versículo seguinte ele repete a mesma coisa com outras palavras, que é para não ficar dúvida do que foi falado no versículo anterior. É como se ele estivesse dizendo assim, eu sei que vai ter gente que vai bater o olho e vai entender, mas ainda assim eu vou lembrar daquele que vai ler e vai ter dificuldade de entender, que é para ele ler de novo e não deixar passar em branco. Aí ele começa agora a enfatizar o que foi dito no versículo anterior. Olha aí comigo o versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em... Duas pessoas estão lendo a Bíblia, me ajuda aí, é um culto. Até agora está em trevas. Olha o que é que diz o versículo de número 11. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ele está enfatizando o que foi dito no versículo 9, para que haja um completo entendimento do leitor. E ele é muito claro, ele é sensível, mas ele é claro, é direto a esse ponto, dizendo, ei, se tem alguém intrigado com o irmão, se tem alguém travando batalha com o irmão dentro da igreja, se tem alguém que está aborrecendo o seu irmão, até agora, ou seja, nunca saiu de onde? Das trevas. Acha que está andando na luz, mas nunca saiu das trevas. Acha que está em comunhão, mas está andando em discordância. Acha que está no caminho, mas está perdido no caminho. Aí ele diz, ei, vá se converter, viu? Ei, procure se aprumar. Nunca esteve na luz, ainda está em trevas. Tu está entendendo, né, vaso? Está entendendo, né? Começou a entender já? Para com esse negócio de querer ganhar as brigas. Para com esse negócio de querer ganhar discussão. Para, a tua missão aqui é missão de paz. O evangelho que tu prega é evangelho de amor. O evangelho que te usa é o evangelho que restaura. Eu parei, pastor Gleison. Parei de discutir, parei. Conversei com a minha esposa e falei, amor, a gente não entra em mais nenhuma discussão. Porque toda vez que a gente entrava, a gente saía como errado, e no final o Espírito Santo dizia, agora volta e pede desculpa. Eu falei, não, peraí, eu estou certo, sei o que estou falando e sei o que estou dizendo, aí eu vou sair como errado e vou voltar para pedir desculpa. Eu falei, tá bom, quer me tirar? Isso, meu querido, Deus abençoe, é isso mesmo, eu não presto não. Porque o nascido de novo, ele não tem alegria em contender com o irmão. Não, para com esse negócio, juventude. Para com esse negócio, mulheres, irmãos. Para com esse negócio de ficar se engalfinhando, de ficar lutando um contra o outro. Quem canta melhor, quem faz melhor, é daqui, para com isso. Começa a andar de mão dada, começa a andar de mão dada, começa a dar as mãos.
chega junto da liderança, chega junto do pastor, diz: conta comigo, eu estou aqui, me perdoa, me desculpa. E tem uma categoria de pessoas perigosas que elas dizem que estão falando em nome do Senhor para aborrecer e apontar o irmão. Oprime, abala, esmaga. É em nome do Senhor. Foi Deus que mandou. É você que vai resolver isso? Não, deixe que o céu sabe resolver com esses. O que é que você faz? Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. E o que está na escuridão, ele sabe que está na escuridão. Outro dia eu entrei num debate com alguém sobre um texto sagrado. E essa pessoa, ela estava sobre a nossa liderança. E, pastor Gleison, existem tópicos que nos acertam como outros não acertam. E um tema que aflige muito o meu coração é a tal da rebelião. Por diversas vezes no ministério, a gente pode ver o sofrimento que causa uma rebelião, um cristão desobediente, alguém que se levanta contra a liderança. Isso machuca terrivelmente o pastor e a liderança da igreja. E eu vendo aquilo com os meus pais durante todo o ministério, esse tema, sempre que eu vejo que ele está querendo surgir, eu fico vermelho. Eu quero igual Pedro, eu quero ir lá e passar a espada. Aí eu entrei numa discussão dessa com uma jovem, e debatemos, eu mostrei, eu falei, eu expliquei, e no final não chegamos a conclusão nenhuma. Ela saiu bicuda para um lado, eu saí bicudo para o outro. Aí o Espírito Santo disse: e aí, foi bom? Aí eu: foi não, que ela não aprendeu. Aí ele fez: já foi pronto, agora volte lá e peça desculpa. A palavra está dizendo aqui, eu só quis ensinar ela. Mas você bateu com muita força. Volte lá e peça desculpa. Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu não. A gente não pode querer pastorear quem não quer ser pastoreado. Não pode querer liderar quem não quer ser liderado. Cuide das ovelhas. O bode pode deixar que ele sabe cuidar. Ele tem a varinha que puxa para dentro do aprisco. E aí quando eu peguei o telefone numa tarde de semana, e o Espírito Santo me inquietando, e eu disse: alô? Alguém disse: opa. Eu disse: estou ligando para lhe pedir perdão. E ela disse: eu estava esperando até hoje a sua ligação. Não diz que você é não, mas fica esperando a tua atitude. Quero ver se é crente mesmo agora. Eu quero ver se ele vive o que prega. Ele não é crente, deixa ele vir. Siga a paz. Siga a paz. Desvie da contenda, desvie da guerra. Siga a paz. Siga a paz. Siga a paz. Isso não está na mensagem, mas a Bíblia vai falar que em certo momento Isaac começa a cavar poços. Vem alguém e contende contra ele. Aí ele chama o poço de Ezeque e diz assim: pode ficar, eu vou cavar outro. Aí ele cava, sai água boa, sai água limpa, mas contendem de novo. Aí ele chama o poço de inveja. Pode ficar, fique. Aí vai para outro. Ele não queria guerra, ele sabia que quem estava com ele era suficientemente poderoso para sustentá-lo. Aí ele cava um e jorra uma água boa, uma água de comunhão, uma água de paz. E a Bíblia diz que daquele dia em diante não contenderam mais. Você não precisa contender com ninguém. O céu fala por você. O céu resolve por você. Tá bom, deixa eu seguir.
Meu Deus. João agora ele começa a se dirigir, dividindo o público para quem ele está falando. E ele vai dizer no capítulo 2 e o versículo 12 o seguinte: filhinhos, escrevo-vos porque conhecestes o que é desde o princípio. Não, filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Aí ele traz agora um segundo grupo: pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Dividiu os grupos: filhinhos, pais e jovens. Quais são? Que isso, gente? Vamos lá, quais são? Filhinhos, pais e jovens. E aí no próximo versículo ele volta a citar os mesmos grupos. Olha aqui, versículo 13, o final: eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois, e a palavra de Deus está em, e já vencestes o maligno. E há de se causar estranheza, porque agora o apóstolo João está dividindo em grupos, se não faz parte do costume dele direcionar para um povo no começo da epístola. E aí a gente vai estudar e vai ver que o texto no seu original, quando ele cita filhinhos, pais e jovens, não literalmente, ele está querendo falar na sua literalidade da juventude, ou da criancinha pequena, ou do adulto, o pai, mas ele está querendo falar em um contexto de maturidade cristã. E o termo que ele vai usar para se referir ao público cristão, no grego, filhinhos, quer dizer teknia, ou seja, recém-nascido, aquele que acabou de provar da água da vida, aquele que acabou de se envolver no mistério do Senhor. E a Bíblia vai revelar que o texto referenciado para pais, do grego pateres, que quer dizer aquele que já está maduro no Senhor. E por último, ele usa o termo jovens, que do grego tem origem neaniskoi, que é aquele que cresceu até a flor da idade. Segura essa: e não é mais enganado com qualquer mentira, como era quando criança. O texto original, ele possui uma riqueza imensa e nos faz entender melhor o panorama, o pano de fundo que João queria apresentar, trazendo estas afirmações. A gente vai ver que agora ele cita primeiro filhos, filhinhos, depois ele cita os pais, e por último ele cita os. A sequência parece estar fora da ordem. Na lógica citaríamos filhos, jovens e pais. Mas o intuito do escritor aqui é apresentar um grupo que está iniciando, um grupo que acabou de beber da água, logo em seguida apresentar um grupo que já trilhou boa parte da caminhada cristã e já está amadurecido. É um grupo que não dispõe mais do mesmo vigor, da mesma saúde, do mesmo tempo. E ele faz os dois extremos. E agora ele insere os jovens, trazendo agora a referência de alguém que está na flor da idade, com toda a sua força, toda a sua robustez cristã, todo o seu engajamento espiritual para alavancar o reino dos céus.
Os filhinhos olham para os jovens e querem ter como exemplo, como alvo a ser alcançado. Os maduros olham para os jovens e dizem: eles estão no caminho certo, já passamos por aí. E os jovens puxam a corda do evangelho, desbravando, ganhando alma, desbravando, fazendo discípulo, desbravando, vencendo o maligno. Era isso que o apóstolo estava querendo demonstrar quando ele divide esses 3 grupos. Aquele que está bebendo da água nos seus primeiros dias, aquele que já está amadurecido no evangelho, e aquele que está com a mão levantada dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eu que tenho, eu vou, eu posso, estás comigo, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. E a gente vai entender 3 grupos, 3 estágios da fé e 3 missões diferentes. A missão de um grupo é uma, a missão do outro grupo é outra, e a missão do terceiro grupo é diferente das 2 primeiras. E a gente entra agora no X da questão. O porquê de referenciar e dividir em 3 grupos é para que um grupo não fique perdido dentro do outro grupo. E eu citei no começo que essa palavra é muito atualizada para nosso contexto cristão de hoje, porque ficou comum ver gente que era para estar na citação dos jovens, querendo viver como os filhinhos que começaram agora. Gente que era para estar na flor da idade, permanecendo no grupo dos filhinhos. Jesus me ama, ai, Ele me perdoa. Não. A responsabilidade do jovem vai ser mais pesada, vai ser mais dura, vai bater com mais força. Aí alguém diz assim: eu quero ficar no grupo dos filhinhos. Não, você já tem robustez, você já tem maturidade para avançar para os jovens, para vencer o maligno. Não. Eu quero ficar no grupo dos filhinhos. E é entendível isso. É entendível isso, porque é mais confortável ter a responsabilidade do filhinho. Por favor, não se distraia, fique comigo. Você está aí ainda? Minha dirigente, é mais confortável ter a responsabilidade. Olha a diferença da forma que João fala com o filhinho e da forma que João fala com o jovem. Vem ver. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados pecados. Filhinhos, eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Mas olha como ele fala com os jovens: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Aí tem marmanjo espiritual que fica: não sou desse grupo aí, eu sou do grupo de cá, dos filhinhos. Já conhece, já recebeu o chamado, recebeu a promessa, mas quer permanecer no grupo dos filhinhos. Vai, jovem, tu é forte, avança, ativa. Grupo dos filhinhos.
não amadureci, estou em fase de... Mentira! É engraçado, vai começar a apertar agora. Começar a apertar agora. Eu e minha esposa casamos, um pouquinho mais baixo. Casamos, aí a gente foi para um almoço, fizeram a nossa cabeça, a gente saiu de lá com um cachorro. Nunca tínhamos, nem ela criou, nem eu criei. Aí saímos de lá com um poodlezinho. Aí eu sou militar, eu fiz, agora eu vou treinar ele para caçar, para atacar. Vai ser um cão de guerra isso aqui. É um cachorro desse tamanho, pastor. De apartamento, cachorro de apartamento. Aí a gente pegou ele pequenininho, não tinha dente. Aí quem deu pra gente disse, olha, tem que amassar a ração, que é para ele poder mastigar e engolir, senão ele vai morrer de fome. Ele não tem dente ainda para mastigar não. Aí tá bom, aí a gente fazia lá, amassava a ração. Tex, ô Tex, toma. Aí Tex comia. Aí fizemos isso, né? Aí eu vi o dente do cachorro crescendo e o cachorro comendo a ração amassada. Eu, amor, tá bom essa ração, amor, já pode dar dura. Ela, não, amor, mais um pouquinho. Aí a gente amassava, toma Tex. Aí o dente de Tex cresceu. Eu falei, esse cachorro já tá com um dente muito bom já. Vamos dar a ração dura para ele. Botou a ração dura, ele... Que não? Um dia sem comer. Aí Bruna, tá vendo, amor? Ele não tá pronto ainda. Ele tá com safadez. Bota a ração dura. Não quis comer. Botava mole e ele comia. Bota a dura, não comia. Falei, pois você só vai comer a dura aqui. Ou você aprende a mastigar, ou vai morrer de fome. Aí ele foi se chegando, comeu, mastigou. Daqui a pouco ele tá comendo tudo. Eu falei, olha, queria me passar a perna, né? Queria deixar eu amassando a ração o tempo todo para ele com o dente na boca. Aí o veterinário disse, cuidado que eles são malandros, viu? Ele engana a gente. Na igreja tem umas personalidades parecidas com isso. Já passou do tempo de estar sendo puxado. Passou do tempo de estar sendo carregado. Passou do tempo do pastor botar na costa e levar. Ei, tia Bruma, assume o teu lugar. Você é jovem, você tem força, você tem garra. Aí quer ficar na posição de menino, de filhinho, comendo papinha. Aí o pastor precisa, mais baixo. O pastor precisa ver o avanço do jovem. Aí dá uma palavra mais forte, eu não aguentei, me machucou. Eu sou filhinho, mentira, é jovem. Já aguenta. Ei, tá se atrasando, viu? Tá no grupo errado, viu? Ei, já passou da fase de ser carregado. Firme essas pernas, firme esses pés e comece a andar. Paulo vai escrever a Coríntios e vai dizer, quando eu era menino, andava como menino, sentia como menino, discernia como menino, agia como menino. Aí ele diz assim, logo que virei homem, acabei com as coisas de menino. Não que mais conversa com as coisas de menino. Mas ele não está falando do sentido macho da coisa, homem da coisa. Ele está falando voltado agora para o sentido da maturidade, que é diferente. Da maturidade do nível espiritual, que é diferente. Aí a nossa geração aprendeu a desculpa de ficar agindo como menino para não ter que assumir a responsabilidade de homem. Aí age como menino no pecado. Aí age como menino na prostituição. Eu sou menino. Aí age como menino na pornografia. Eu sou menino. Não aguento resistir.
Aí age como menino na obediência. Aí age como menino para viver o chamado. Mas na hora de viver a promessa, mas na hora de receber a bênção, aqui. Passou a fase de agir como menino, passou. Passou a fase de agir como criança, de ser irresponsável, de não ter disciplina com a igreja, de não seguir a regra. Passou. O congresso é jovem, mas a palavra é para a igreja, inclusive para mim. Aí aqui eu sei que não tem, aqui eu sei que não tem. É uns varões querendo namorar um dia com a irmã, namorar um dia com a outra. É umas irmãs querendo usar a roupa da jovem que começou agora na adolescência, agindo como menino. E o céu dizendo: ei, já passou a fase, haja como homem, haja como maduro. Todas as vezes que o céu, todas as vezes que o céu libera uma unção sobre a vida de alguém que precisa agir como forte e como alguém que já venceu o maligno, e essa pessoa continua agindo como menino, o final é terrível. Olha para Sansão. Lembra de Sansão? Estava na condição de jovem já tinha maturidade, já tinha conhecimento, já entendia o que era e o que não era, mas quis continuar agindo como menino. Quis continuar agindo como menino. Aí brinca daqui, brinca de lá, flerta com o pecado aqui, flerta com o pecado lá. E o céu dizendo: eu não te chamei para ser menino, eu não te chamei para agir como menino. E o fim da história a gente já conhece. Terminou com os olhos furados, envergonhado, passando vergonha, envergonhando a família, porque agiu como menino. Talvez com o tema proposto, você não imaginou que ia ouvir uma mensagem como essa. Aí depois você reclama lá em cima, diz com ele lá, aí ele vai te explicar o porquê. Eu não vim aqui doutrinar a igreja, porque aqui tem pastor que inclusive vai lá ministrar a doutrina para a gente também. Mas eu vim aqui como porta-voz de Deus, falar o que Ele me mandou falar, entregar o que Ele me mandou entregar. Se não aguenta comer tudo, come um pouco, mas te alimenta. Vira a chave. Vira a chave, deixa de agir como menino, deixa de agir como criança, deixa de agir como filhinho. Já passou essa fase, você agora é jovem. Jovem está na flor da idade, jovem está com todo vigor, jovem já tem maturidade. Se a gente não discerne a diferença disso, a gente passa anos e anos batendo cabeça, anos e anos sem sair do lugar. Roda, 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 tá do mesmo jeito, na mesma posição, na mesma estação, no mesmo tempo. Roda, 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 não saiu do lugar porque tá agindo como menino. Aí diz: eu não vejo nada de diferente, nada acontece na minha vida, a graça não me alcança, o poder não me alcança. É porque o céu não vai derramar preciosidade para quem não entendeu a dimensão da responsabilidade ainda.
Vire a chave. Comece a se portar com a força que você tem. Comece a agir com a maturidade que você já tem. Comece a comer uma comida mais pesada, espiritual. Comece a ter disciplina com as suas amizades. Comece a ter discernimento com quem você permite andar ao seu lado. Eu já estou encerrando. Mas a Bíblia vai trazer um personagem por nome Pedro, que era muito ousado no ministério, era muito intenso no ministério, era muito eficaz no ministério quando estava ao lado de Jesus. E a gente não pode querer achar que a força que o apóstolo João está mencionando aqui, ela vem de nós, ela vem do nosso bíceps, do nosso tríceps. Não, ela vem dele. É dele que vem a nossa força. E aí Pedro olha para Jesus e diz: se chegarem perto do Senhor, eu mato, eu vou no lugar, eu sou preso no lugar. Aí o Senhor olha para ele e diz: ô Pedro, ainda esses dias me negarás por 3 vezes. A gente conhece a história. Pedro nega Jesus, quer voltar para o mar de onde saiu, quer abandonar, quer agir como menino. Errou, falhou, aí quer agir como menino, pastor Gleison, porque é mais fácil do que assumir o erro. É mais fácil do que ligar: pastor, me socorra, errei, falhei. Aí se desvia, sai da igreja, sai do grupo, sai da união, porque é mais fácil fugir do que resolver a pendência. E eu perguntei o porquê a Deus, eu perguntei antes de vir para cá, o porquê que eu estava citando Pedro na pregação. E o céu está me dizendo agora: diga a alguém que fugir não vai resolver, viu? Diga a alguém que fugir, sair do grupo, mudar de igreja, não vai resolver. Não vai resolver. Voltar para o mar, voltar para o lugar de onde saiu, abandonar a cadeira, não vai te salvar. Se resolva, se resolva, se reconcilie, junte os pés. Mas o que eu fiz é muito grave. Eu neguei Jesus. Tem nada não. Ele veio te encontrar aqui hoje, igual ele fez com Pedro lá na praia. Ele veio te encontrar aqui. Olha que coisa linda. Reservou a quadra só para te encontrar. Montou a festa todinha só para te encontrar. E te diz nessa noite: queria fugir, né, Pedro? Queria ir embora, né, Pedro? Bateu de frente com o céu, bateu de frente com o Calvário, bateu de frente com o grandão. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Fugir não te garante a salvação. Painho tem uma frase que diz assim:
O pecado não caduca. O pecado não caduca, não prescreve, não envelhece, fica lá, viu? Batendo na consciência até ser confessado, abandonado, para se alcançar a misericórdia. Mas se tiver um Pedro disposto a abandonar o pecado, tem graça, tem virtude. Jesus vai lá ao encontro de Pedro e pergunta: Pedro, quantas vezes Pedro negou? Pedro, tu me amas? Sim. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Sim. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes. Apacenta as minhas ovelhas. O porquê de dizer 3 vezes para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, se Pedro negou Jesus também por 3 vezes? Deixa eu te explicar. Cada afirmação, baixinho, que é para todo mundo entender. Cada afirmação que Jesus liberava sobre a vida de Pedro, dizendo: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, era como se o céu estivesse repetindo e reafirmando 3 vezes para Pedro: Pedro, 3 vezes me negastes, mas 3 vezes eu reafirmo a promessa na tua vida. Pedro, 3 vezes fugiste de mim, mas 3 vezes eu estou disposto a te restaurar, a te resgatar, a te trazer de volta, a te dar vida nova, a te dar vida nova. E nessa noite, o Senhor diz para Pedro aqui por 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Eu te chamei para vencer o maligno, eu te chamei para ser forte, eu te chamei para avançar. Essa palavra, ela queima dentro de mim, ela arde dentro de mim. Fique de pé, fique de pé. Eu já estourei o horário, eu preciso parar. Ainda está de pé a promessa, Pedro. Ainda está de pé o chamado, Pedro. Ele não desistiu. Ele não desistiu, Pedro. Veio te encontrar, viu? Ele veio te encontrar, viu, Pedro? Achou que ia se esconder no mar, achou que a rede ia esconder ele. Ele foi lá buscar Pedro no mar, igual ele veio aqui te dizer: errou, não foi? Falhou, não foi? Mas eu ainda tenho graça, eu ainda tenho perdão, eu ainda tenho vida eterna. Escuta. Tá me tremendo. Pedro fugiu, o Senhor ressuscita, os anjos anunciam e diz: avisa aos discípulos que o Senhor ressuscitou. E diz também a Pedro: Pedro também é importante. Vem cá, Pedro, você também é forte. Você falhou, mas você também é forte, Pedro. Você só estava agindo como menino, mas manda chamar Pedro. Aí o Senhor perdoa Pedro. Se tem campainha, pode começar a tocar. Pode começar a tocar a campainha. Dá o glória, dá o aleluia. Escuta. Reúne os discípulos, reúne. Aí ele diz assim: olhe, eu estou indo, mas eu vou mandar um consolador. Mas fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Fique em Jerusalém
até que do alto seja revestido de poder. E enquanto Pedro não era revestido de poder, ele tem atitude de menino. Baixinho, baixinho, baixinho. Enquanto Pedro não é revestido do poder, ele tem atitude de menino. Por isso que o inimigo não quer o revestimento. Por isso que o inimigo luta para você não se entregar por completo. Por isso que o inimigo bate na porta, que é para Deus não operar na tua vida. Porque ele sabe que quando desce o revestimento, o Pedro que nega e foge, agora vira Pedro que ora e o paralítico anda. Quando recebe o revestimento do poder, o Pedro que vai embora, agora é Pedro que passa e a sombra cura. Agora é Pedro que ora e a multidão se converte. Por isso que o combate é tão grande, Pedro, para te destruir. Porque o inimigo sabe que se você se entrega por completo, ele não aguenta com você, ele não se sustenta, porque você está forte. Ele sabe, baixinho, baixinho, ele sabe que se você abandona o pecado, que se você abandona os pratos, os manjares, o céu vai te tomar, o céu vai te encher, o céu vai te fazer voar na graça, vidas serão restauradas, vidas serão reconstruídas, se você começar a viver como homem na fé. Se você começar a deixar de viver como menino. Mas há um porquê desse congresso. Há um porquê desse congresso. Meu pastor, me perdoe, já estou encerrando. O Senhor marca essa noite para revestimento de poder na vida de alguém. O Senhor marca esta noite para mudar essa mentalidade de menino espiritual a estatura de homem espiritual, a estatura de maduro espiritual. Vai sair hoje da posição de filhinho e vai assumir a posição de jovem, ousado, forte, valente, que já venceu o maligno.